quinta-feira da segunda semana de Quaresma. A estação de hoje está na célebre Basílica de Santa Maria do outro lado do Tibre. Foi consagrada no século III sob o pontificado de São Calixto, e foi a primeira igreja construída em Roma em honra de Nossa Santíssima Senhora. Recolher. Conceda-nos, suplicamos-te, Senhor, a ajuda do teu gelo, que, embora nós divamos a jejum e a oração, podemos ser libertados de todos os inimigos, tanto de alma como de corpo. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Epístola. Lição do profeta Jeremias 17, 5-10. Assim, sai-te o Senhor, amaldiçoado seja o homem que confia no homem, e faz com que a carne do seu braço, e cujo coração se afaste do Senhor. Pois será como tamarico no deserto, e não verá quando virá mercadoria, mas habitará em secura no deserto, numa terra salgada e não habitada. Abençoado seja o homem que confia no Senhor, e o Senhor será sua confiança. E será como uma árvore que é plantada pelas águas, e espalha as suas raízes em direção à umidade, e não temerá quando o calor chegar. E a sua folha será verde, e em tempo de seca não deve ser solicitada, nem cessará em nenhum momento para dar frutos. O coração é perverso acima de todas as coisas, insequipável, quem pode saber? Eu sou o Senhor que revisto o coração, e provar as rédeas, que dão a cada um de acordo com o seu caminho, e de acordo com o fruto dos seus dispositivos. Sai-te o Senhor Todo-Poderoso. A epístola e o evangelho de hoje são destinados como instruções sobre a moral cristã. Vamos, por um momento, desviar os olhos do triste espetáculo da trama que está a ser contra o nosso Redentor pelos seus inimigos. Vamos hoje pensar nos nossos próprios pecados, e como aplicar um remédio. O profeta Jeremias aqui nos dá a descrição de duas classes de homens. A que classe pertencemos? Há alguns homens que fazem carne o seu braço, ou seja, só se preocupam com a vida presente e com as coisas criadas, e esta disposição da mente leva-os necessariamente a violações frequentes dos mandamentos do seu Criador. Foi assim conosco, quando pecamos, perdemos de vista o nosso último fim, e a tripla concupiscência seguiu-nos. Não percamos tempo, mas voltemos ao Senhor nosso Deus. Um atraso pode trazer-nos aquela maldição que o nosso profeta diz que ultrapassa o pecador sem arrependimento, ele não verá o bem, quando o bem virá. A época santa da Quaresma avança rapidamente, as graças mais escolhidas estão sendo oferecidas diariamente. Ai! Para o homem cuja mente está distraída pela moda deste mundo que passa, 1 Coríntios 7,31, e não leva pensamento para a eternidade e para o céu e, mesmo neste tempo de graça, é como tamarico, uma inútil manada do deserto. Ah, sim! Quão numerosa é esta classe! E quão terrível é a sua indiferença espiritual! Rezem por eles, ó fiéis filhos da igreja, rezem por eles sem cessar. Ofereça as suas penitências e as suas esmolas por eles. Desespero não, e lembre-se que todos os anos, muitas ovelhas desviantes são trazidas para o rebanho por tal intercessão como esta. O profeta descreve em seguida o homem que confia no Senhor, toda a sua esperança está em Deus, e todo o seu cuidado é servi-lo e fazer a sua abençoada vontade. Ela é como uma bela árvore que é plantada perto de um fluxo de água, com a sua folha sempre verde, e seu fruto abundante. Eu nomeei-te, diz o nosso Redentor, que devias ir, e que devias dar frutos, e a tua fruta deve permanecer. João 15:16. Vamos tornar-nos nesta árvore favorecida e sempre frutífera. A igreja, durante este tempo sagrado, está a derramar sobre os nossos corações riachos ricos da graça de Deus. Vamos recebê-los fiéis. O Senhor procura o coração, se ele descobrir que o nosso desejo de ser convertido é sincero, o que uma Páscoa não será vinda para nós. Evangelho. Sequela do Santo Evangelho de acordo com Lucas 16 de 19-31. Na época, Jesus disse aos fariseus, havia um certo homem rico, que estava vestido de linho roxo e fino, e festejava sumptuosamente todos os dias. E havia um certo mendigo, chamado Lázaro, que estava à sua porta, cheio de feridas, desejando ser alimentado com as migalhas que caíram da mesa do homem rico, e ninguém lhe deu. Além disso, os cães vieram e lambeu as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi enterrado no inferno. E erguendo os olhos, quando estava atormentado, viu Abraão longe, e Lázaro no seu seio. E chorou, e disse, Padre Abraão, tenha piedade de mim, e envie Lázaro para que ele possa mergulhar a ponta do dedo na água, para arrefecer a minha língua, pois sou atormentado por esta chama. E Abraão disse-lhe,
Filho, lembre-se que você fez as coisas boas na sua vida, e também Lázaro coisas más, mas agora ele está confortado, e tu és atormentado. E além de tudo isto, entre nós e tu há um grande caos, para que aqueles que passariam de portanto para si, não pode, nem daí vir aqui. E ele disse, então, pai, suplico-te que o mandes para a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele pode testemunhar para eles, para que eles também venham a este lugar de tormentos. E Abraão disse-lhe, eles têm Moisés e os profetas, deixe-os ouvi-los. Mas ele disse, não, padre Abraão, mas se alguém os for encontrar dos mortos, farão penitência. E ele disse-lhe, se não ouvirem Moisés e os profetas, também não acreditarão se alguém ressuscitar dos mortos. Os mandamentos de Deus não podem ser quebrados com impunidade. Aquele que pecar, será punido. Este é o ensinamento do Evangelho de hoje, e depois de lê-lo, exclamamos com o apóstolo, como é temível que caia nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31, que terrível verdade está que nos disse. Um homem está no gozo de todo o conforto e luxo que esta vida pode dar, quando de repente a morte o surpreende, e ele é enterrado no inferno. No meio das queimaduras eternas, pede uma gota de água, e essa gota é-lhe recusada. Outros homens, que conhecia na terra algumas horas, estão agora à namorada da felicidade eterna, e um grande caos separa-o deles para sempre. Ah, sim! Que miséria! Estar em desespero por séculos intermináveis. E ainda há homens que vivem e morrem sem dar nenhum dia para pensar no inferno. Felizes, então, são aqueles que temem. Pois este medo irá ajudá-los a aliviar o peso dos seus pecados, o que os arrastaria para o poço sem fundo. Ai de mim! Que escuridão estranha veio sobre a mente do homem como uma consequência do pecado. As pessoas que são astutas, prudentes e perspicazes em tudo que diz respeito às suas preocupações temporais, são meros e tolos em todas as perguntas que dizem respeito à eternidade. Podemos imaginar algo mais assustador do que a sua surpresa quando despertam no próximo mundo e se encontram enterrados no inferno. Observe, também, que o nosso Salvador, para tornar a sua instrução mais impressionante, não descreveu aqui a condenação de um daqueles cujos crimes escandalizam o bairro, e fazem até os mundos em encararem-no como uma pura presa do inferno. A história que nos dá é a de um homem que levou uma vida tranquila, ele era agradável em companhia, e procurou, foi respeitado, e honrou a posição que ocupou na sociedade. Não é acusado de nenhum escândalo público, não há nenhuma menção feita de qualquer crime atroz. Nosso Salvador simplesmente diz dele, ele estava vestido de linho roxo e fino, e festejava sumptuosamente todos os dias. É verdade, ele não era caridoso para o pobre homem que estava à sua porta, mas ele não maltratá-lo, ele permitiu-lhe deitar-se lá, e nem sequer insultou a sua miséria. Quando, então, este homem rico foi condenado a queimar eternamente naquele fogo que Deus criou para os ímpios? É porque um homem que leva uma vida de luxo e festa, como viveu, nunca pensando na eternidade, cuidando de nada além deste mundo, que nós dizem para usar como se não usássemos, 1 Coríntios 7:31, sem nada sobre ela e do Espírito da cruz de Cristo, um homem como este já é vítima da tripla concupiscência do orgulho, avareza e luxo. Ele é o seu escravo, e parece determinado a continuar assim, pois ele nunca faz um esforço para despistar a sua tirania. Ele cedeu-se a eles, e trabalharam nele, a morte da alma. Não bastava que ele não tratasse mal o pobre homem que se sentou à sua porta, devia ter-lhe mostrado bondade e caridade, pois tal é o mandamento de Deus. Seus cães muito tinha mais compaixão do que ele, portanto, a sua condenação e perdição foram mais justos. Mas, se lhe tivessem dito o seu dever. Sim, tinha as Escrituras. Tinha Moisés e os profetas, não mais, ele tinha Jesus e a Igreja. Homens que levam uma vida como esta, estão agora rodeados pelas graças da época santa da Quaresma. Que desculpa terão eles, se até agora os negligenciarem, de não se darem ao trabalho de pensar neles? Eles terão transformado a sua Quaresma em julgamento contra si mesmos, e terá sido apenas um grande passo mais próximo da miséria eterna. Desçam as vossas cabeças a Deus. Seja favorável, ó Senhor, aos vossos servos, e ouvir as suas orações na concessão da misericórdia eterna, que glória em-se o seu Criador e Governador, eles podem ter todas as coisas aperfeiçoadas e perpetuadas para eles. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. O hino da prudência, que temos acompanhado com tanto interesse durante esta semana, encerra assim. Imin. O Jesus
professor de doutrina sagrada. Conceder que todos nós podemos agora caminhar corajosamente no caminho que você tem marcado para fora os seus seguidores, que o nosso espírito, tendo a gula subjugada, pode em todas as coisas triunfar e ser mestre. Ó jejum abençoado! É objeto do ódio do diabo, é caro ao rei da terra e do céu, torna aceitável o grande sacrifício do altar, desperta a fé do coração sonolento, tira da alma a ferrugem que entope o seu poder. Como o fogo é saciado pela água, ou como a neve é derretida por um sol escaldante, assim, mas por lei superior, são as florestas selvagens dos pecados da nossa base desenraizadas pelo poder sagrado do jejum, quando unidas com esmes de caridade instintamente concedidas. Pois isso, também, é uma grande virtude, vestir a nua, alimentar os famintos, gentilmente ajudar os necessitados, e comportar-se para todos, ricos e pobres, como membros da única grande família da humanidade. Certo abençoado é ele, cuja mão direita trabalha o louvável feito de esmundos luxuosos, mas cuja mão esquerda não sabe a doce caridade feita. Tal homem receberá riquezas eternas, e os juros serão lhe dados 100 vezes mais que, assim, emprestar aos pobres. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Prosper Gueranger.